Oi, pessoal. O meu nome é professora Lorena. Sou formada em História, pós-graduada em Psicologia da Educação e sou professora aqui da Escola Estadual Professor Raul Reginaldo e estou na biblioteca desde 2016. O projeto inicialmente era chamado O Fantástico Mundo da Biblioteca e agora, na época da pandemia, O Mundo Mágico da Biblioteca. Aqueles alunos que já estudaram no Raul de 1º ao 5º, com certeza me conhecem, lembram de mim, me chamam por Tia Lô. Esses alunos que estão chegando agora, talvez eu ainda não conheça, né? O meu nome é Lorena, vocês podem me chamar ou professora Lorena ou dona Lorena, como preferir, tá bom? A partir de agora, uma vez por semana, eu vou enviar vídeos para vocês e nós vamos trabalhar diversos gêneros textuais. Quem vai fazer a intermediação é a professora de português Ângela Merícia, né? Mais conhecida como Meira. Não sei como vocês chamam, se é professora Ângela ou professora Meira. Lembrando que é muito importante para o aprendizado de vocês a participação, a leitura do que for indicado. Eu espero, né, que vocês gostem. E além de aprender, vocês vão estar sempre concorrendo a lembrancinhas, né, que eu sorteio aí de vez em quando entre os melhores alunos, entre aqueles alunos que participam, tá bom? É um prazer estar com vocês e eu espero que vocês também gostem da minha companhia. Começaremos então com texto dramático e eu escolhi um slide da professora Aline Costa, do Colégio Mendel, que faz leituras e análises a respeito do texto dramático e é sobre ele que nós vamos estudar aqui, tá joia? Então vamos lá. Quais são os elementos constituintes do esquema narrativo da peça teatral? Rubrica: ato, cenário, tempo, diálogos, personagens, enredo, conflito e desfecho. Estamos estudando, então, gênero textual, peça teatral. Vocês já pararam para pensar o que é uma peça teatral? Peça teatral é uma forma literária normalmente constituída de diálogos entre personagens e destinada a ser encenada, não apenas lida. As peças teatrais, tais como as conhecemos no mundo ocidental, surgiram na Grécia Antiga. Nas encenações, os atores devem respeitar um roteiro. Esse roteiro é feito por um dramaturgo. Já o diretor tem o papel de fazer o roteiro ser cumprido nos mínimos detalhes e também é o responsável por dirigir os ensaios. Os cenógrafos também são muito importantes, já que eles caracterizam o espaço onde a peça será apresentada. Qual a origem do texto teatral? A origem do texto teatral é bastante remota e está relacionada a rituais antigos em que os participantes representavam diferentes papéis na dramatização de aspectos da vida cotidiana, como processos de vida e morte. No Egito Antigo, já havia textos dramáticos baseados em mitologia africana e na Grécia Antiga o teatro apareceu como resultado de uma transformação dos hinos cantados em honra ao deus Dionísio, o deus do vinho e das festas. Em festivais anuais eram encenadas tragédias que apresentavam ações transgressoras da ordem familiar e social e comédias que satirizavam comportamentos e costumes. Com o passar do tempo, a dramaturgia, modo de se escrever peças de teatro, e a encenação, maneira de colocar as peças em cena, ou seja, transformá-las em espetáculo, foram adquirindo novos contornos. No final do século XIX, por exemplo, surgiu na Inglaterra a revista musical, gênero híbrido que mistura canções, danças e quadros satíricos e que no Brasil ficou conhecida como teatro de revista e alcançou grande sucesso nos anos de 1940 e 1950. Falaremos então sobre a estrutura da peça teatral. 1. Indicação do nome das personagens no início de cada fala. 2.
Listagem inicial das personagens. 3. Indicações sobre o cenário e guarda-roupa das personagens. 4. Indicações sobre movimentação das personagens em palco. As atitudes que devem tomar, os gestos que devem fazer ou a entoação de voz com que devem proferir as palavras. 5. Informações sobre a estrutura externa da peça, divisão em atos, cenas ou quadros. Divisão do texto, peça teatral. Exposição, apresentação dos personagens e antecedentes da ação. Conflito, conjunto de fatos que fazem a ação progredir. E desenlace, que é o desfecho da ação dramática. Sobre os personagens do texto teatral, eles podem ser protagonista ou personagem principal, personagens secundários ou figurantes. Sobre a intencionalidade do ator da peça teatral. Pode ser moralizadora, ou seja, distinguir o bem do mal, para mostrar no final que o bem sempre vence o mal. Lúdica, ou seja, é uma peça de entretenimento, diversão, quer causar o riso. Crítica, que é em relação à sociedade do seu tempo, né? E didática, que é transmitir um ensinamento. O texto teatral tem semelhanças com o texto narrativo. Apresenta fatos, personagens, tempo e lugar. O texto apresenta um emprego particular do tempo, como a ação é representada e não contada por um narrador, como ocorre nos textos narrativos. O texto teatral faz coincidir o tempo de ficção, ou seja, o tempo de duração dos fatos com o tempo da representação. No texto teatral, o narrador geralmente está ausente. A ação é conduzida pelos personagens. A caracterização de cada personagem do texto teatral se dá por meio do que ela revela sobre si mesma em suas falas, por meio de suas ações, ou do que as outras personagens dizem ao seu respeito. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. A fala é reproduzida pelo discurso direto. O texto teatral é um texto dramático, isto é, um texto que serve para representação teatral. Embora o texto dramático guarde semelhanças com outros textos narrativos, pelo fato de contar uma história, é diferente deles, porque é escrito para ser representado. Imagine como ficaria uma cena num palco. Haveria um cenário e a história não seria narrada para a plateia, mas seria mostrada pelos atores que, representando os personagens, se movimentariam no palco e falariam. O diálogo, portanto, constitui o elemento essencial de um texto dramático. No diálogo, é comum haver oposição e uma luta de vontades que caracterizam o conflito, elemento essencial que possibilita ao leitor, à plateia, criar expectativa em relação aos fatos que lê ou vê. O conjunto de elementos que compõem no palco o espaço em que ocorrem as ações é chamado de cenário. Quando o texto teatral, ou seja, peça teatral, é encenado, fazem parte, além do cenário, outros elementos como música, luz, figurino, maquiagem, gestos, movimentos, etc. No texto teatral escrito, o autor indica esses elementos nas rubricas. As rubricas aparecem em letra tipo diferente e indicam como os personagens devem falar. A isso nós damos o nome de rubrica de interpretação. Já como os personagens devem se movimentar, chamamos rubrica de movimento. Quando lemos um texto dramático, as rubricas cênicas procuram nos dar informações sobre aquilo que se vê no palco. A linguagem do texto da peça teatral. A linguagem empregada no texto varia de acordo com a época em que ele foi escrito, com a época em que o autor quer retratar e com a procedência e o nível social e cultural dos personagens. Quando a peça teatral é longa, costuma-se dividi-las em partes, que são chamadas de atos. Então, pessoal, agora nós vamos revisar, né, as principais características do texto teatral escrito. Vamos lá. Primeiro, o texto que serve à representação teatral. Segundo, normalmente dispensa narrador. Terceiro, contém elementos básicos da narrativa, por exemplo, fatos, personagens, tempos e lugar.
Apresenta discurso direto como estrutura básica de construção do texto e desenvolvimento das ações. Identifica também o nome da personagem antes da sua fala. Apresenta rubricas de interpretação e de movimento. O nível de linguagem é adequado à personagem e ao contexto. Às vezes, quando muito longo, apresenta divisão em atos. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Hoje, então, nós falamos sobre o gênero dramático, como o próprio nome indica, são textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados, É um gênero aí ao lado do gênero lírico e épico. Nós vimos também que suas principais características é um texto que tem a apresentação em formas de monólogos e diálogos, separados em atos e cenas. Eu espero que vocês tenham aprendido. No final do vídeo vai ter um link, de uma peça teatral, O Ladrão da Alegria. Espero que vocês assistam. E também vou enviar uma atividade sobre esse gênero textual que nós estudamos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Um grande abraço.